Está na linha conosco agora o Dr. Fábio Pascoaloto. Doutor Fábio Pascoaloto, bom dia. Bom dia, como é que está? Tudo bem, Humberto? Tudo bem, obrigado por nos atender um domingo de manhã, viu, Dr. Fábio? Sempre o prazer. E deixa eu comentar uma coisa que tu estavas falando, Alberto. Eu estava ontem no Sálvia, tá muito legal, vale a pena o pessoal ir lá, viu? Pois é, Vale a pena, tá muito legal. conta um pouquinho pra gente do Salve aí, como é que, qual é a cozinha aí, qual é a Olha, cerveja aí, Dr. Fábio? tu sabes que eu fui lá para um curso da Lisete de degustação de vinhos e tal, Certo. e cerveja, e aí eu dei um pulo lá ontem. Hoje de tarde eu vou lá de novo. Tá muito interessante, tem um monte de cozinha, um monte de coisa interessante, tem show, tá valendo a pena. Ó, o pessoal que tá meio hoje de tarde, o dia tá bonito, acho que é um dia, é um lugar bacana para visitar, tá bem joia. E isso faz parte do Novembro Azul também, né, Dr. Fábio? Sem dúvida, isso faz parte. Tu sabes que dia 19 de novembro foi o Dia Internacional do Homem, né? Ah, o Dia Internacional do Homem, é verdade. Tem até isso agora, até isso inventaram, né? Então tem o Dia Internacional do Homem. Então, assim, ó, vale a pena, faz parte do Novembro Azul, e vale a pena curtir lá, pegar sua parceira, seu namorado, sua namorada. Vale a pena, tá muito bacana lá à disposição, tem várias cozinhas, e é um lugar bem gostoso para se divertir, encontrar amigos, tá bem joia. Né, eu falo sobre isso porque, claro que Novembro Azul a gente fala em câncer de próstata, principalmente, né? Uhum, De prevenção. Mas eu digo que a saúde do homem também é isso, é lazer, né? É a sem gente dúvida. encontrar esses momentos agradáveis, a gente aproveitar a vida um pouco mais, ser mais leve. A gente tem falado isso muito no programa, né, doutor Fábio? Sem dúvida nenhuma. Tu sabes que, volta e meia, quando a gente fala sobre a qualidade de vida, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que trabalhar. Evidentemente, trabalhar é importante, é bom, a gente se sente útil, a gente se sente bem. Por outro lado, a vida não é só isso. A gente tem que aproveitar os momentos que nos deixam aproveitar. A gente tem que aproveitar, tendo saúde, tem que curtir a vida, tem que sair, tem que namorar, tem que ir para a festa e tem que trabalhar bastante. Então, tem que fazer esporte, tem que ter a parte do lazer. Sem dúvida nenhuma, isso é viver, né, Alberto? Isso é viver. É trabalhar e aproveitar. E prevenção de muitas doenças, né? E prevenção de muitas doenças, né? Eu tenho alguns amigos psiquiatras, eu corro, nado, pelado, eu não faço nada direito, mas eu faço tudo. Então, assim, ó, Como é que é a eu gosto. frase? Eu faço. É, na verdade, eu sempre brinco, né? Eu não faço nada direito, mas eu faço de tudo um pouco, né? Eu corro, eu nado, eu pedalo. Não sou bom em nada, mas tudo eu faço um pouquinho. Então, assim, ó, eu faço triatlo. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer um monte de exercício que nos tira. Eu tenho um amigo psiquiatra que ele fala o seguinte: Fábio, continua assim, fazendo isso, tu evita muita hora de psiquiatra, né? E essa é a grande verdade. A gente bota o estresse para fora e aí a gente se sente melhor. E isso é fundamental. A gente tem que ter o prazer e a gente tem que jogar para fora aquele estresse. E isso vai diminuir, olha, colesterol, diminui a necessidade de uso de medicamento para pressão arterial, diminui uma série de coisas, diminui o estresse. Em casa tu vai tratar melhor as pessoas, tu vai tratar melhor teu parceiro, tua parceira. É fundamental. O exercício físico ele faz parte de uma rotina que a gente deveria encarar como uma rotina militar. A gente tem que fazer isso, é importante para a qualidade de vida e para as pessoas que circundam a gente, né, Alberto? A gente fica mais leve, a gente não incomoda tantos outros. É verdade. O senhor conhece então a Márcia Dipp, corredora. Ela Sim, sempre usava essa frase, ela não tá. Mas enfim, é uma atleta, né? Ela sempre usava essa sim. frase. Eu não corro nada, mas eu conheço quem corre, então tô É junto deles, né? verdade. Ela sempre falou isso, mas eu conheço gente que corre. É verdade. Doutor Fábio, e qual é a importância de a gente bater na tecla do Novembro Azul, da prevenção de doenças como câncer de próstata e outras doenças que acometem mais os homens? E a gente também desmistificar um pouquinho algumas questões, parar de fazer piada e levar mais a sério algumas questões de prevenções da saúde do homem. Claro, Alberto. Bom, a grande verdade, Alberto, é que é o seguinte, ó, o câncer de próstata, ele pode não ser o câncer que mais mata, tá? Mas é um câncer, em alguns casos, muito agressivo. Qual é o problema do câncer de próstata? O câncer de próstata, ele não dá sintoma na grande maioria das pessoas. Ele é o segundo câncer que mais mata, mas é o câncer mais frequente, tirando esses tumores de pele, tipo melanoma. Ele é o segundo câncer mais frequente. Ele é o câncer mais frequente, mas não é o que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão.
Mas, de uma maneira geral, para todo mundo entender o câncer de próstata, aí vai uma estatística que vai ser fácil de entender. Estatisticamente, 20 a 25% dos cânceres de próstata são tumores que são muito fracos e que não vão levar à morte. A gente não sabe quais são eles, mas muitos deles, 20 a 25%, não vão ser tão graves assim para chegar a ponto de uma pessoa morrer. Daqui a pouco ela vai morrer 20, 25 anos depois de outra situação, de um enfisema, de uma outra situação, mas não de câncer de próstata. Mas 20% até 25% são tumores que eu costumo dizer que são como se fossem mísseis desgovernados. Tu pega esse diagnóstico e muitas vezes não tem nem o que fazer, porque ele é muito agressivo. Mas então, se 20 a 25% são tumores agressivos, que não adianta nem fazer o diagnóstico precoce, e 20 a 25% se tu fizeres o diagnóstico precoce, não vai causar muita repercussão lá na frente, por que tem que fazer o exame de toque? Porque de 50% a 60% dos tumores, tu fazendo um diagnóstico precoce, tu vai fazer um tratamento precoce e tu vai curar essa pessoa, Alberto. Certo. Então, tem que fazer o exame. Segundo ponto, muito importante, a grande situação é que o câncer de próstata não dá sintoma. Muita gente começa a questionar, mas eu não sinto nada, eu não me acordo de noite para urinar, eu não tenho jato urinário fraco, então eu não tenho câncer. Não, Alberto, não tem nada a ver isso. Esses sintomas que eu acabei de falar são de doenças benignas, ou seja, a pessoa tem um aumento da idade, com o passar da idade, vai existir um aumento do tamanho da próstata, e ela crescendo, ela vai fechar o canal da uretra, que é onde passa a urina. Então a pessoa começa a urinar mais vezes, por quê? Porque não consegue esvaziar toda a bexiga, sobra a urina na bexiga, ela tem que se acordar várias vezes de noite para urinar. E o jato sai fraco porque aquela próstata está comprimida no canal. Mas isso é uma patologia benigna, isso é chamado de hiperplasia benigna de próstata. Isso não é o câncer. O câncer de próstata, via de regra, ele acontece na periferia da próstata. Se ele acontece na periferia da próstata, ou seja, no cantinho da próstata, ele não está comprimindo o canal da uretra. Então, o homem não sente nada. E é por isso que tem que fazer o exame de próstata anual. Tem que ir lá fazer o exame de toque, saber o que está acontecendo. Certo. Não, é um câncer, é muito estranho, né? Porque a sua explicação aí, ela é muito esclarecedora, mas as pessoas pensam, não preciso fazer o exame de toque, vou fazer do tipo, mas assim, a falta de sintomas é uma situação estranha, né, para esse tipo de câncer. Exatamente, é porque a gente sempre pensa, pera um pouquinho, eu tenho que ter algum sintoma para ir no médico. Não, câncer de próstata não dá sintoma. Ou melhor, ele só dá quando ele está muito agressivo. Ou seja, ele já se disseminou. Aí a gente começa a ter agressividade nos tumores, e aí sim o diagnóstico precoce já não é mais precoce, né? Ele já é mais tardio, Alberto. Agora, doutor Fábio, qual é a idade, afinal de contas? Porque assim, a gente ouve muitas coisas, depois dos 40, depois dos 45, depois dos 50, depois dos 55. Afinal de contas, o que a gente pode falar a respeito do exame de prevenção, exame de toque, para prevenir a questão do câncer de próstata? Perfeito, Alberto. Sabes que até alguns anos atrás, a idade que se falava era 40. Mas hoje se sabe que não é mais isso. Os novos dados da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia são o seguinte: acima de 45 anos, se tiver histórico familiar, deve-se procurar um médico para ver o que está acontecendo, e acima de 50 anos, se não tiver histórico familiar. Por outro lado, se eu sentir algum sintoma, alguma situação, não tenho por que não ir no médico para fazer o exame de toque. Sabes, Alberto, que tu falaste muito bem sobre as brincadeiras, né? Porque tem muita gente que brinca e tal, mas eu trabalho em Caxias faz 19 anos e a gente vê uma mudança de mentalidade muito grande com o passar dos anos. Graças a Deus. As pessoas cada vez mais estão indo no médico, estão falando, estão conversando, e alguns pacientes já chegam no consultório brincando. Doutor Fábio, tô aqui de novo, estava com saudades do senhor, tenho que vir fazer o exame aqui. E cada vez mais as pessoas brincam, porque é um exame que demora, para quem nunca fez, 2, 3 segundos, não é mais demorado do que 5 segundos, fica na dúvida, fica um pouquinho mais, não é mais demorado que isso. E agora eu vou brincar. Se o camarada não faz o diagnóstico precoce e não tem ido precocemente, porque se tu faz o diagnóstico precoce, tu vai resolver o problema na grande maioria das vezes.
Bom, se tu não faz o diagnóstico precoce, tu vai fazer tanto exame lá atrás e muito pior que um dedinho não ia ter sido nada. Então, assim, pessoal, sendo bem sincero, tem que fazer o exame de toque retal e o exame de sangue. Não adianta só o sangue, não adianta só o toque. É a compilação dos dois exames que dá um valor de positividade, se ele é ou não tumor, muito grande. Não é só o toque, não é só o PSA, que é o exame de sangue. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre o PSA, porque muita gente acaba dizendo, não, eu fiz o PSA, não deu nada. Não, o PSA não é um exame definitivo, né? Não, não, não. O PSA está longe de ser um exame definitivo. Estatisticamente, 80 a 85% dos tumores tu faz e tu detecta com PSA. Mais de 90% dos tumores tu detecta com exame de toque. Mas a compilação de toque e PSA vão detectar mais de 95 a 97% dos tumores. Aí tu vai dizer, mas esses 3 a 5%, esses 3 a 5% muitas vezes são tão pequenininhos que naquele momento tu não detectaste, porque a sensibilidade do dedo, ela só acontece, melhor dizendo, quando é superior a 0,3 centímetros, ou seja, 3 milímetros. Menos de 3 milímetros, a gente não consegue ter a percepção no dedo, no toque retal. Aí vocês vão dizer, bom, mas então faz uma ecografia transretal. Bom, a ecografia transretal ela é muito mais agressiva e, além disso, não é esse o objetivo do exame. O objetivo do exame de uma ecografia transretal, quando se faz, é fazer um exame para fazer uma biópsia dirigida num local específico da próstata, ou biópsias aleatórias para ver se realmente é câncer de próstata ou se não é tumor de próstata que está acontecendo naquela situação. Então, ainda o toque e o PSA é o que é melhor para a gente detectar o câncer de próstata. Alberto, eu já vi pacientes com PSA extremamente elevados e não serem câncer, era uma prostatite. E já tive pacientes que eu fiz exame de toque retal e o PSA completamente normal. E o toque mostrava uma próstata extremamente endurecida e o resultado na biópsia veio um tumor extremamente agressivo. Claro. Então, assim, não é só o toque, não é só o PSA, é a compilação. Claro. Bom, enfim, mas tá melhorando. Eu acho que os homens estão procurando mais, né, fazer essa prevenção. Isso está sendo desmistificado. Fica mesmo na brincadeira, às vezes, com o médico, mas eu acho que também os veículos de comunicação, as pessoas que têm. É importante bater nessa tecla aí de fazer os exames e a gente parar, né, realmente de brincar com uma coisa séria, né? Alberto, tu sabes que os veículos de comunicação são os grandes responsáveis por curas de vários pacientes. E graças a Deus vocês nos dão esses espaços de abertura nos programas de vocês, para que a gente possa falar para a população e a população está ouvindo. Eles ouvem isso. Se não tiver os veículos de comunicação abertos para que a gente possa mostrar o que existe, a gente vai ter um monte de doença por aí. Então, muito dessa desmistificação, ela acontece pela abertura que vocês dão nos canais. Claro. Né? E os médicos, né, como diz o Marcos Kirsch, aqui, escritor, tá falando de livros que são lançados, que estão sendo lançados por médicos, os médicos também estão saindo do medicinês, foi o termo usado, né, e também tendo a consciência de que precisam se comunicar com a população e falar nessa linguagem que o senhor está falando, uma linguagem simples e compartilhando os conhecimentos, né, doutor Fábio? Sem dúvida nenhuma, né? O que acontece, uma coisa é quando tu está falando com um colega e tu vai ter uma linguagem que é a linguagem que tu aprende na faculdade, ou a linguagem que a gente ensina na faculdade. Agora, o paciente não adianta ele ficar ali ouvindo um monte de coisa, não entender porcaria nenhuma, patavinas nenhuma, não adianta nada, não conseguir se resolver o problema dele. E o nosso objetivo é resolver o problema do paciente. Isso é importante, mas cada vez mais isso acontece, sabe, Alberto? As pessoas estão falando abertamente e muito também devido a vocês, pela essa abertura que vocês nos deram e até a população chegar e dizer o seguinte, olha aqui, eu não estou entendendo nada, o médico falou um monte de coisa de câncer de próstata, não entendi porcaria nenhuma e não estou entendendo nada. E aí o que acontece? Cada vez mais as pessoas começam a conversar de uma maneira mais palatável, digamos assim, né? Que bacana. É isso aí. Nós também temos essa responsabilidade, os veículos de imprensa, os médicos, enfim, jornalistas, todo mundo tem. Doutor Fábio, olha, muito obrigado, bom falar com o senhor. Sempre um prazer.
E vamos conversar mais vezes. Qual é a atividade física do domingo hoje? Não fazer nada ou fazer hoje? Não, tem que fazer, tem que fazer. Eu já fiz alguma coisa e agora eu vou para academia. Ah, Não, vai não pra dá cá. para É parar. isso aí. Sim, Eu também tenho um médico psiquiatra que é tenista, né? Ele Aham. joga tênis, né? E aí um dia eu tava com um problema no joelho e me deu uma aula, né? Eu fiquei 50 minutos conversando com ele lá na minha consulta falando sobre joelho. Então tu vê que todo mundo precisa fazer atividade física, né, doutor Fábio? Não, isso é fundamental, isso é fundamental. Sem isso, a gente realmente, lá na frente, a gente vai ficar mais doente. É mais remédio consumido, é um monte de coisa. Então, não adianta. Isso aí faz parte, como eu acho que falaste muito bem, faz parte da saúde de todo mundo. Tem que fazer alguma coisa. Obrigado, doutor Fábio Pascaluto. Um bom dia, um bom domingo, vida longa pro senhor. Um dia para todos nós. Alberto, obrigado, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. E não esqueçam, mulheres, incomodem os maridos para ir nos médicos, ver o que está acontecendo. Porque assim, ó, Alberto, o homem só vai no médico em duas situações. Ou quando ele tem dor, ou quando a mulher marca o exame. Aí ele vai, marca a consulta. Mesmo assim, algumas têm que conferir se o cara foi lá, porque às vezes eles não vão e elas marcam de novo para ver se ele está indo. Então, por favor, incomodem os seus maridos que eles têm que fazer o exame da próstata e têm que se cuidar também. Muito obrigado Olha pela só, oportunidade, Alberto. o senhor falou isso e a produtora do programa aqui é a minha esposa. E ela começou a me apontar aí, ó. Olha. Ela começou a me apontar aqui, doutor Fábio. Você criou, tipo, viu? Eu criei um monstro. Obrigado, doutor Fábio. Um abraço pro senhor. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Doutor